Shalom, queridos, graça e paz, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vai curtindo aí, colocando o teu aviãozinho, convidando mais pessoas. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para te entregar, deixei fixada aí no comentário. Como conquistar territórios ainda não alcançados. Se você conhece alguém que precisa conquistar novos territórios nesse tempo desafiadores, vai compartilhando aí, vai convidando mais pessoas e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito as nossas vidas nessa noite. Bem-vindo a todos, bem-vindo a todos. Glória a Deus. Muitas pessoas já entrando aqui. Boa noite, Jéssica, Veraci, Luizane, Rodrigo Braz, Silmainardes, Kátia, Irã, Shalom, Carlos Eduardo, Rafa, Rosaura, glória a Deus, Fernanda Del Ré, Jaque Oliveira, Edna, glória a Deus, Lubiac, Jessiquinha, glória a Deus, Rodrigo Andrade, Mariana Santos, vamos lá, Natan, Camila, Rejane, Felipe, Rafa, já falei, Girlene, minha amada Mônica, Laura Amaral, Arthur, glória a Deus, Ju Longaray, glória a Deus, Ivaneide, Giovanni, Luizane, Maurício, Martins, Gorete, glória a Deus, Rodrigo Rocha, estou tentando aqui cumprimentar todos, Sandra, Michele Braz, Carlos Arli, Eneida, glória a Deus, Poliacessórios, Missionária, seja bem-vinda, missionária. Rodrigo Rocha, Gilmara, Silvia, Solano, Sheila, vai dando coraçãozinho aí e já comece a convidar os teus amigos, colegas, parentes para receber essa palavra. Como conquistar territórios ainda não alcançados. Essa noite eu espero que você seja muito abençoado, assim como eu também estou sendo com essa palavra. Eduardo Biac, Thaisa, glória a Deus, ponto de música, maravilha, vamos lá, vai convidando teus amigos aí, já temos 35 pessoas, vamos lá, hoje mais um dia que estamos aqui nessa live para compartilhar das coisas do Senhor, para compartilhar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. É um tempo desafiador. Quem aqui já tá ansioso um pouquinho de ficar em casa o tempo inteiro? Glória a Deus. Grazi, Christian, Oséias, sejam bem-vindos. Alves, Josemara, sejam todos muito bem-vindos. Dani Zorzeto, muito bem-vindos em nome do Senhor. Tem gente que já está um pouco entediada de ficar em casa, mas vamos ficar em casa. Enquanto a determinação das nossas autoridades for de isolamento social, vamos permanecer em isolamento. Guilherme, seja bem-vindo. Enquanto a decisão, a posição for essa, a gente permanece, né? Permanece em casa, aguardando aí até que o Senhor nos direcione através das nossas autoridades, né? Já temos estudado isso, já temos compreendido que aqueles que governam são espíritos ministradores da parte de Deus. Toda autoridade vem de Deus, é instituída por Deus. Agora, quem coloca a pessoa investida na posição de autoridade somos nós. Então nós temos que prestar atenção nisso. É verdade, Eneida, só por obediência.
Mas obediência gera, quem sabe? Franzinha, seja bem-vinda. Ângela Gerard, Deus abençoe, Ângela. Nice, obediência gera bênção. Nath Paz, seja bem-vinda em nome do Senhor. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Deus está trazendo um tempo tremendo. Já temos 40 pessoas, obrigado pela participação de vocês, obrigado por vocês estarem convidando mais pessoas, obrigado pelo engajamento de todos, glória a Deus. Nós veremos agora, nós teremos um tempo tremendo nessa noite. Como conquistar territórios ainda não alcançados? Antes de começar, eu ainda quero agradecer o feedback que alguns têm me enviado aí pelas palavras, o que tem recebido na sua vida, o que tem feito diferença. É muito importante para a gente que ministra saber o que acontece do outro lado, né? É muito importante. Então, a tua participação, o teu engajamento, o teu feedback, tudo isso é muito bem-vindo para que a gente continue, para que a gente continue tendo essa fé de que realmente aquilo que nós temos ministrado está transformando as pessoas. Glória a Deus pela tua vida e vamos lá então. Como conquistar territórios ainda não alcançados? E eu te pergunto, quem aqui quer conquistar territórios novos? Coloca aí um coraçãozinho se você está atrás de busca de territórios. Eu vou te dizer que esse tempo é um tempo onde nós estamos numa crise que nos gera uma oportunidade de novas conquistas. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, somente a parte A. 1 e 2, versículo 1 e versículo 2, parte A. A Nath estudou a palavra de ontem, foi bênção, pastor. Glória a Deus pela tua vida, Nath. Olha, tu sabe que eu nunca ouço novamente as lives, mas essa live de ontem eu ouvi novamente um pedaço dela, pelo menos, porque eu fui muito edificado com ela, com essa palavra, viu? Eu não anunciei ainda, mas já teremos, já tem o grupo, mas não divulguei ainda, já nós divulgaremos. Eu preciso colocar todas esses esboços das lives lá nesse grupo que eu vou fazer no Telegram. E vocês vão ter acesso a isso, vocês podem lá depois pegar, reler, estudar, podem pregar as minhas palavras, não tem problema, pode ministrar na célula, pode ministrar em outros lugares, não tem problema, isso aí é o Senhor que dá, esse material é dele, é para edificar o reino, ok? Vamos lá então, como conquistar territórios ainda não alcançados. Então Josué capítulo 1, versículo 1 começa assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Gente, pensa numa situação. Deus chega para Josué e diz assim: olha, o teu líder, o teu governante, o teu sacerdote morreu. Agora é contigo. Ou seja, Josué entrou numa situação, numa crise, numa situação que mudou de repente. E ela nunca mais voltaria a ser a mesma. Era uma situação nova, totalmente diferente. O grande libertador Moisés, o grande líder, Deus chega para Josué e agora diz: Moisés é morto. E ponto final. Acabou um ciclo, acabou uma estação, acabou o tempo e agora o que faremos daqui para adiante? Sabe que tem situações em nossas vidas que exatamente assim acontece. Eu me lembro que quando o meu pai faleceu no ano passado, meu saudoso pai, e pai na vida de qualquer pessoa sempre é uma coluna, uma referência, ainda mais o meu, que era um pastor, era um homem de bem, era uma pessoa muito inteligente, muito consistente na palavra, né? E eu vejo que quando alguém parte, é exatamente essa sensação que dá. Olha, mudou o ciclo, fechou um ciclo e nunca mais será o mesmo. Então eu quero te dar uma palavra já de antemão aqui
iniciando esse momento dizendo que ainda que alguma situação na tua vida, ela tenha se instalado de maneira totalmente nova, com uma notícia má como essa, como Josué recebeu, Moisés é morto, ponto final. Quando uma notícia bate, eu sei que no primeiro momento é desesperador. Mas como temos aprendido já através da ciência, que 10% é aquilo que acontece, mas 90% é o significado que nós damos para aquilo que acontece. É como nós ressignificamos. Então eu sei que ainda que uma tragédia bata na tua porta, ainda que uma má notícia bata na tua porta, ainda que nós estejamos vivendo esse momento, e eu acredito sinceramente que depois desse momento de pandemia, a nossa vida nunca mais vai ser exatamente igual como era antes. O mundo está mudando por causa disso. Muitas pessoas, infelizmente, estão recebendo essa notícia. Olha, a pessoa da tua família essa morreu. A pessoa da tua família faleceu. O teu pai faleceu, a tua mãe faleceu, o idoso faleceu, o jovem faleceu. E não tem notícia pior que essa quando entra uma situação de morte nas nossas vidas, e não só a morte de um ente querido, mas uma situação de morte de ciclo, aonde encerra um ciclo e não tem mais como voltar atrás, não tem mais como voltar para o anterior, ou seja, a situação se instalou e agora você vai juntar o que sobrou e dizer assim, o que eu faço com tudo isso? E foi exatamente o discipulado que Deus fez com Josué. Porque o grande líder, o pai de Josué espiritual, o grande sacerdote, o grande mentor, aquele que ia no monte e trazia a direção de Deus, aquele que tinha uma palavra final, aquele que era coluna na vida de Josué, agora Deus chega para ele e diz, olha, essa coluna terminou, Moisés é morto, ponto final. A situação então muda repentinamente e nunca mais seria a mesma. Se quem está passando por uma situação dessa nesse momento, de que um ciclo se encerrou, um ciclo talvez que tenha trazido tristeza, tenha trazido morte, tenha trazido alguma tragédia, alguma frustração, ou até mesmo uma crise que bateu que você sabe que a partir de agora não vai ser mais a mesma. Deixa eu te dizer algo, esse é o momento que Deus quer te tirar de um lugar para te colocar numa terra de conquista. Sempre quando alguma coisa dessas bate em nossa porta, Deus quer nos tirar de um lugar, da onde nós estamos, para nos levar para uma terra de conquista. E não tem coisa melhor que nós sairmos da zona da crise, sairmos para a zona do óbito, sairmos da zona de conforto, sairmos da zona de desesperança e irmos para a zona aonde Deus quer que nós estejamos. Que zona é essa? Zona da conquista. Deus quer mexer com a tua vida nessa noite, meu irmão. Se você está prestando atenção aí, fica atento às minhas palavras, fica até o fim da live, clica no coraçãozinho aí, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai te ferramentar para você entrar no novo ciclo. A pior coisa que tem para o ser humano é entender que o ciclo antigo terminou e ele ainda está lá dentro dele. Ele não consegue sair daquele ciclo, ele não consegue vencer aquele luto, ele não consegue vencer aquela situação anterior, mas Deus quer te levar para uma situação nova e você precisa hoje acordar para isso. Essa palavra vem te estimular a você romper com o ciclo velho que já terminou e entrar no novo de Deus. Deus tem algo novo para a tua vida, um real tempo novo, algo de verdade, mas talvez se você ficar paralisado no velho, você nunca vai conseguir viver a plenitude que Ele tem para a tua vida. Então presta bem atenção, como conquistar territórios ainda não alcançados. Queridos, para conquistar um território novo, você precisa deixar para trás o território antigo. Aquele território que já terminou. Aquele território onde você diz assim, ó, Moisés é morto. Terminou, agora vamos para o que vem à frente de nós. Amém, queridos? O projeto de Deus nunca foi que o povo se estabelecesse no deserto.
O projeto de Deus nunca foi que o povo ficasse fora da terra da promessa, né? Então, Josué agora estava ali às margens do Jordão, em Sitim, e ele precisava ir para a terra da promessa, ele precisava tomar uma decisão. E Deus veio fazer um discipulado profundo com Josué, para que ele se encorajasse e tomasse essa decisão. E nessa noite eu gostaria que essa live ela fosse um discipulado de Deus na tua vida, na tua alma, para que você começasse a tomar decisões que vão mudar o relatório da tua vida, que vão te tirar de um ciclo velho e te colocar num novo ciclo, em nome de Jesus. Amém? Se você está recebendo, diga eu recebo, clica no coraçãozinho, ainda dá tempo, essa é só a introdução, não entrei na palavra ainda dá tempo de você mandar um aviãozinho e convidar mais pessoas para receber essa live, em nome de Jesus. Vamos lá então. Ponto 1, tá? Ponto 1. Está em Josué capítulo 1, versículo 2. E Deus então dá o decreto derradeiro, decreto bombástico na vida de Josué. Mas ele dá um comando. Moisés, meu servo é morto. E o que ele diz em seguida disso? Dispõe-te agora. Josué, Moisés, meu servo é morto. Ele está falando a Josué, Deus está falando com Josué. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Queridos, o que significa isso? Deus estava dando um comando para Josué, para ele se levantar. Quando nós falamos em disposição, significa que estamos com ânimo em pé. Ou seja, nos levantamos diante da situação. Talvez por causa do teu luto, talvez por causa da tua situação você esteja chorando, prostrado, mas o Senhor chega na tua vida hoje e diz, meu filho, dispõe-te agora. E tem um tempo determinado, não é amanhã, não é depois da manhã, não é semana que vem. Deus é muito prático, Deus não é teórico, Ele é muito prático. Meu filho, te levanta agora. Esse é o comando para hoje. Levante-se agora, esse é o momento de você levantar. Todo luto em nossas vidas deveria ter um prazo de validade. Olha, quando eu passei pelo luto do meu pai, eu me dei 7 dias de luto. Não quer dizer que depois de 7 dias de luto não tenha doído mais. Mas depois eu disse para mim mesmo, terminou o luto, fica a saudade, dói até hoje um pouco, mas a gente sobrevive. E quando a gente está em luto, a gente está prostrado, mas quando a gente decide que o luto terminou, a gente se levanta. Então tem pessoas hoje aqui que precisam se levantar diante da situação. Talvez você esteja vivendo um luto no seu negócio, esteja vivendo um luto no seu casamento, na sua família, ou até mesmo um luto de um ente querido que faleceu, algum óbito na sua casa. Deus te fala hoje, levanta-te, meu filho, levanta-te agora, dispõe-te agora. Porque quando você se levanta, você está mudando a sua atitude diante da situação. A atitude, ela pode ser negativa, pode ser positiva, ela pode ser de uma atitude corajosa, ou pode ser uma atitude de medo, pode ser uma atitude de fracasso, uma atitude de vencedor, né? Então, você diante da situação, você precisa... Quando acontece o dia mal, você precisa entender que Deus está te dando um comando. Levanta-te. Primeira coisa, levanta-te diante dessa situação. Não fica aí prostrado mais, não fica aí caído, não fica aí chorando pitanga. Dá um fim para o teu luto, porque a Bíblia diz agora, a palavra está dizendo agora. Esse é o momento de você tomar posição e mudar a sua atitude. E a atitude que você pode... melhor atitude que você pode ter agora é a atitude de vencedor, de conquista, porque quem tem uma atitude de derrota não vai conquistar. Agora, se você quer conquistar um novo ciclo, quer entrar num novo patamar, a tua atitude deve ser de conquista, de vitória, de fé, uma atitude de esperança, uma atitude de amor, uma atitude de
de decisão em que você vai avançar e vai sair do ciclo anterior em direção ao novo. Então esse é o primeiro ponto, te levanta, sai dessa, meu irmão, não fica aí frustrado, parado, achando que tudo terminou. Com certeza, talvez o ciclo anterior tenha terminado, mas Deus tem um ciclo de conquista novo na tua vida. Se você recebe em nome de Jesus, clica aí no coraçãozinho, pode ir convidando mais alguém, clica no avião, ainda dá tempo de convidar pessoas. Amém, vamos lá, se quiser deixar um comentário, vai comentando aí, não tem problema, vamos lá. Então a primeira coisa é desponte e Deus é preciso, agora. Quem quer se dispor agora para entrar no novo ciclo? Olha aí, muitos querem, ó. Estão clicando aí no coração, dando joinha, maravilha. Vamos então para a continuação do texto. No ponto 2 então, ainda no versículo 2, ele diz assim, a continuação, olha quanta coisa num versículo só, quanta riqueza bíblica num versículo só. Moisés, meu servo, é morto. Deus falando com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, e o próximo comando é: passa este Jordão, tu e todo o teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Por que Josué recebeu esse comando da parte de Deus? Porque Moisés deveria ter feito isso lá atrás e não fez. Moisés era o cara que deveria ter conduzido todo o povo de Israel a Canaã, mas ele não fez. Ele deu ouvido àqueles que tinham um relatório negativo. E sabe por que muitas vezes você não conquista? Porque você está dando ouvidos para os relatórios negativos que estão ao teu redor. A começar pelas notícias, ó, não vai dar certo, o Brasil vai quebrar, as pessoas vão morrer, tá tudo morrendo, as pessoas vão ficar no respirador aí 14 dias, 20 dias, a cloroquina não funciona, não dá certo, vão fechar as igrejas, vão parar tudo. Você está ouvindo isso? Esse é o relatório do espia que está com medo da situação. Agora, você quer ouvir uma palavra que vem de Deus? Faz aquilo que Deus está te mandando. Levanta-te, dispõe-te agora e passa esse Jordão. Então, olha só, nós não temos que ficar parados na crise. Deus nos chama para passar o Jordão. O que é passar o Jordão? É atravessar o rio, é vencer o obstáculo, passar pela ponte, passar por aquilo que nos separa do território de conquista, o território da promessa. Então, querido, Deus, ele estava dando uma aula muito prática aqui. Ele diz o seguinte: Josué, fica em pé, dispõe-te. Agora começa a caminhar na direção do teu milagre. Então, passar a este Jordão significa caminhar na direção da promessa. Permaneça em movimento, não fique parado, meu irmão. Você não está de férias. Se você tem propósito e tem objetivo na sua vida, não fique parado. Olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho trabalhado mais aqui nesse período de confinamento do que eu acho que no dia a dia. Tenho acordado, estava comentando com o Martins ontem, acordado na madrugada, e acordo na madrugada e já vou e começou meu dia. Na madrugada começa o meu dia. E não tem nenhum fiscal aqui dizendo que horas eu tenho que levantar ou dormir. Mas o propósito me move, a chamada me move, o objetivo me move, e a grande superação que nós temos que nos superar todos os dias é contra a nossa carne, é nós mesmos que nos limitamos, e a nossa carne quer ficar parada, a nossa carne quer conforto, ela quer não agir, ela quer ficar prostrada. E afinal de contas, olha o coronavírus, está dando tudo errado, afinal de contas, olha só, o mundo está em crise, afinal de contas, olha o que a mídia está falando, olha o que as autoridades estão falando, afinal de contas, fecharam a igreja, não tem problema. Se fechou a igreja, a gente continua agindo. Como? Em passos largos a direção da conquista, da promessa que Deus nos deu. E é isso que Deus tem para a tua vida, meu irmão. É isso que Deus tem para a tua vida. É que você tenha consciência e continue caminhando a passos largos. A situação está toda contrária, não tem problema. Continua caminhando a passos largos na direção da promessa que Deus te deu.
Não fica parado na zona de conforto, não fica dormindo, não fica achando que está de férias, que não tem nada para fazer. Não, Deus está te dando a oportunidade de você fazer uma gestão excelente no teu tempo, para você caminhar passos largos para a promessa que Deus tem para a tua vida. Aproveita esse tempo e, como eu falei numa das primeiras lives, faça aquilo que você não podia fazer antes, foque naquilo. Deus está te dando a oportunidade de você agir na direção do teu milagre. Então continue caminhando, vá caminhando, caminhe na direção da promessa. Deus falou, te levanta, te expõe, agora passa o Jordão, começa a agir, começa a caminhar, começa a ir na direção da promessa, não fica parado esperando a crise terminar. Nós não sabemos qual é o dia que o confinamento vai terminar. Será que nós vamos ficar esperando, parados aqui, choramingando, deitados, prostrados? Não, vá para a terra da promessa, caminhe, faça o que você não fazia antes, seja perito em alguma coisa, se desenvolva, leia mais, busque relacionamento com Deus, desenvolva coisas que você não tinha antes. Esse é o momento de você agir de maneira surpreendente, que você se surpreenda a si mesmo com a sua busca diária, com a sua disciplina diária, com a sua responsabilização diária a conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, primeiro ponto, dispõe-te e agora. Segundo, passa o Jordão, não fica parado. Não fica aí fazendo o que Moisés fez no ciclo anterior e que acabou morrendo no deserto. Vai adiante. Terceiro ponto, o que a palavra diz agora, Josué 1:3, no próximo versículo. Ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, qual é o terceiro ponto? Pisa com a planta do pé. Você vai precisar botar o pé na terra. Olha só, Deus dando instruções muito práticas ao Josué. Josué, para de chorar, pitanga. Moisés está morto, te levanta, agora caminha na direção da terra e agora bota a planta lá na terra. Só que ele diz o seguinte: todo lugar que você colocar a planta do pé será a tua possessão. Então quem determina o tamanho da conquista é o teu pé, meu irmão. Não é Deus. Porque toda a terra que você botar a planta do pé, Ele já te deu. Agora, muitos se contentam com coisas pequenininhas, são medíocres. Muitos não querem fazer força. Muitos não querem trabalhar muito. Muitos não querem fazer muita coisa. Vamos ter um dia mais leve, vamos ficar meio que faz de conta que trabalha, meio que faz que, né? Aquela coisa. Sabe o que é o resultado disso? Falta de conquista, uma conquista pequenada. Então, o tamanho da tua conquista depende da tua ação prática. Que ação é essa? De botar o pé no território. Enquanto mais território você botar o pé, enquanto mais você percorrer o território, mais você vai conquistar, porque Deus te garantiu que simplesmente todo lugar que você colocar a planta do pé, Ele vai te dar. Talvez você tenha que botar a planta do pé na internet. Olha aí, quem sabe, hein? Nós estamos botando a planta do pé, fazendo live, pregando a palavra de Deus. Por que você não pode fazer isso? Faça também, não tem problema. Faça teu canal no YouTube, seja proativo, bota a planta do pé em lugares que você não botou ainda. Quer conquistar territórios ainda não conquistados? Olha para a tua vida e pensa, o que eu não conquistei? Vou botar o pé lá. Amém? Bota o pé, porque todo o território que você colocar o pé, Deus vai te abençoar. Amém? Quem recebe aí, clica no coraçãozinho. O preguiçoso fica com território pequeno, porque ele não quer fazer muita força. Dá muito trabalho esse negócio de percorrer a terra, tem muito gigante, tem muito enfrentamento. Então eu conquistei um terreninho aqui pequenininho, né? Deixa eu quietinho aqui no meu terreninho. Esse é o preguiçoso, o medroso, o medíocre. Agora, aquele que tem a mente mais expandida, que entendeu
que tem a sua mente transformada e entendeu a palavra do Senhor e disse assim, não, esse território é meu e eu vou botar o pé aqui no máximo que eu puder, porque tudo isso vai ser minha posse, porque Deus prometeu. Não sou eu que estou te prometendo, é o Senhor que prometeu. Se você recebe essa palavra, clica no coração e diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu te desafio, meu irmão, a procurar novos territórios que você não explorou ainda. Eu te desafio nesse tempo a orar e pedir ao Senhor, Deus me mostra novos territórios. Talvez essa parada que Deus está te proporcionando seja justamente para você afiar o machado da tua mente, para que você consiga enxergar coisas que você não enxergava antes. Coloca a tua vida em oração, vai buscar o Senhor, Ele vai te mostrar territórios que você não viu ainda, territórios que você vai poder lograr muito êxito, muita conquista, em nome de Jesus. Recebe no teu coração. Se você está recebendo essa palavra, clica no coraçãozinho. Glória a Deus. Quarto passo, vamos revisar. Primeiro, desponte agora. Segundo, passa o Jordão, não deixa para amanhã. Terceiro, pisa com a planta do pé. Quanto mais território tu pisar, mais tu vai conquistar. Se for preguiçoso, vai conquistar nada. Mas se for uma pessoa com vontade, com ânimo, disposta, vai conquistar muito. Glória a Deus, tem gente recebendo aí. Glória a Deus. Qual é o conselho para Josué nessa conquista? Deus fala para ele no versículo 6. Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre o juramento, prometi dar aos seus pais. A terra era promessa para os pais, ou seja, o povo de Israel e Moisés. E o povo que saiu do Egito morreu no deserto. Não receberam a promessa. Então tem gente que tem promessa e não recebe? Tem, porque tem gente que não entende o que Deus está propondo. Tem gente que não entende a promessa e não entende o propósito da promessa. Por que eles ficaram no deserto? Porque eles foram murmuradores, rebeldes, mas também porque eles foram covardes. Eles tiveram medo de passar o Jordão, eles tiveram medo de enfrentar os gigantes. Então, eles ficaram no deserto, eles se contentaram com uma terra que não era a terra da promessa. E tem muita gente hoje morando no deserto, se contentando com isso, porque está com medo. E qual é o conselho de Deus? Ele diz assim, Josué, tu precisa ser forte e corajoso, porque tu farás herdar a terra. Então olha só, a força e a coragem de Josué não era só para ele. Era a força e coragem para fazer todo o povo que tinha nascido no deserto atravessasse o Jordão. Josué era responsável por essa herança para que todo o povo herdasse a terra. Se Josué não tivesse sido forte e corajoso e feito o que Deus falou, ele não teria herdado e nem aqueles que eram o povo dele. Agora deixa eu te dizer algo, enquanto você for medroso, nem a tua casa, nem a tua célula, nem a tua igreja, nem o teu ministério, nem a tua empresa, nada que está debaixo da tua influência vai herdar as promessas de Deus. Deus te chama para dar passos de coragem hoje, para que verdadeiramente você possa tomar posse da terra, você possa herdar essas promessas. Você é responsável por isso. Todos aqueles que estão debaixo da tua família, todos aqueles que estão debaixo da tua influência, só vão herdar se o líder, que é você, tiver força, coragem e fazer o que eu estou ensinando hoje aí, que Deus nos ensina através da palavra. Em nome de Jesus, aleluia! O que é ser forte e corajoso? Força. Olha só, muita gente fala hoje em resiliência. Resiliência é a capacidade que algo tem de se modificar e voltar ao seu estado anterior, ou uma capacidade de adaptação a situações novas. Não, Deus não falou nada de resiliência para Moisés. Sabe por quê? Para Josué, resiliente foi Moisés, que se adaptou com o deserto. Para você conquistar, você não tem que ser resiliente, você tem que ser forte. E sabe o que é ser forte? Ser forte é resistente. Vem a tempestade, vem os dias maus, vem o vento contrário, vem o gigante, vem o inimigo, vem o emocional, vem o desespero, vem o medo.
e você permanece firme e inabalável. Porque muitas vezes a resiliência ela pode ser usada para um disfarce de covardia. Vou me adaptar a esse desertozinho aqui, afinal de contas tem que ser resiliente, né? Não, Deus está falando para Josué o seguinte: você, Josué, vai precisar ser resistente. Então, resista. O que é uma coisa forte? O que é força? Por exemplo, um carro que tem um motor V6, quando vai subir uma lomba muito inclinada, ele sobe com facilidade, porque ele é forte, ele resiste à força contrária daquela inclinação. Um ferro, quando ele é resistente, pode vir alguma coisa muito forte bater nesse ferro ou bater no concreto. Ele resiste por quê? Porque ele é resistente, ele resiste. Então, Deus está te dizendo assim: você precisa aprender a ser resistente, meu irmão. Tem gente que diante da dificuldade a alma desmaia, começa a chorar, volta para o deserto, quer voltar até para o Egito, né? Porque não tem resistência na sua alma, não encara o desafio e permanece firme diante do desafio com uma decisão sustentada por uma fé resistente, uma fé que permanece. E Josué, para entrar na terra prometida e derrubar todos os gigantes, eu ainda quero ministrar sobre isso, os gigantes da terra da promessa. Para ele conquistar tudo isso, ele teve que ser resistente, ele teve que ver gente do povo morrendo, ele teve que ver guerra, ele teve que perder batalhas e continuar lutando. Então, nessa caminhada de conquista, a gente pode perder pessoas, a gente pode perder batalhas, mas eu quero te dizer, no final, a vitória é certa. Deus vai nos dar um território, porque Ele já prometeu, basta que a gente tenha resistência, coragem e coloque o pé lá dentro, que a terra é nossa. Amém, queridos? Olha só, coragem, e eu quero deixar claro o que é coragem aqui. Coragem não significa ausência de medos, mas a coragem é uma decisão de enfrentá-lo. Por isso, você está diante de uma situação terrível na tua vida. Talvez hoje você esteja diante de uma situação muito ruim, terrível, uma tragédia, como essa que Josué recebeu. Moisés é morto. Talvez você esteja diante de um luto desses, no teu negócio, ou um ente querido, nas tuas finanças, teu casamento, seja qual área da tua vida for, na tua carreira, na tua faculdade, os teus relacionamentos, no ministério, na chamada. Talvez você esteja com um luto instalado na sua vida, e Deus está te dizendo: olha, resista a isso, te levanta e enfrente o seu medo. Você não precisa agradar a todo mundo. Você precisa se mover por fé. Não importa o que os outros pensam de ti. Não importa quem vai te aprovar e te condenar. Nem Jesus agradou a todo mundo. Mas o que você precisa compreender é que se você for forte e corajoso, ou seja, resistente nas adversidades, e enfrentar os seus medos, os medos da sua alma e o medo dos adversários que são reais, você vai entrar e conseguir colocar o pé nessa terra, em nome de Jesus. Olha aí, alguém colocou aí: Fernanda, coragem não é não ter medo, mas é decisão de enfrentá-la. Exatamente isso. Não tem como vencer a guerra sem ter baixas, é verdade. Mate o medo que te paralisa. Amém. O medo, ele paralisa o homem, ele inopera a nossa fé. Então, não fique paralisado pelo medo. Enfrente, coragem é enfrentar os seus medos. Amém? E não espere não ter medo para fazer o que você precisa fazer, viu? Medo nós sempre podemos ter. Agora, o que nós não podemos deixar de ter é coragem para enfrentar os medos. Então, receba essa palavra no teu coração. Se você está recebendo isso, clica no coraçãozinho. Depois eu quero ouvir os feedbacks, hein? Daquilo que Deus está falando contigo aí. Daquilo que Deus está falando contigo aí. E por fim, olha o conselho final. Deus chama o homem que vai transicionar um povo do deserto para uma conquista sem precedentes.
Deus vai entregar a terra da promessa. Quem aqui quer receber da parte do Senhor a terra prometida, ou seja, o cumprimento das suas promessas para a sua vida, aquele projeto de vida que você sonha há tanto tempo? Quem aqui quer receber isso na sua vida? Eu creio que todos nós. Olha o conselho que Deus dá para o homem que vai conquistar tudo isso. Está no versículo 8, e ele diz assim: Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Em outras palavras, você vai prosperar e vai ter sucesso. Mas olha só que tremendo isso. Deus não falou somente para Josué ser forte, ser corajoso, ou se levantar, passar o Jordão, botar o pé. Ele sabe que se ele não tivesse um alimento que o impulsionasse a fazer tudo isso, ele ia parar no meio do caminho. Talvez como muitos de nós. Talvez algumas vezes nós já tenhamos nos dispostos, tenhamos nos levantado, vou agir agora, ali o poder da ação, pô, que legal, vou agir na direção do meu milagre, vou agir por fé, né? Vou passar o Jordão, vou botar o pé na terra da promessa, vou fazer aquilo que eu estou procrastinando há muito tempo, vou focar aqui meu plano de vida, vou focar na minha vida extraordinária, vou fazer aqui uma rotina de alta performance, vou botar o pé na terra, vou fazer aquilo que eu não fazia, vou escrever um livro, vou começar a academia, vou começar uma dieta, vou começar a ter devocional, vou começar tantas coisas, essas promessas de início de ano, né? Deixa eu te dizer algo. Agora, te faltou no meio persistência, resistência, coragem, o medo de não comer aquele chocolate, o medo de ficar com fome, o medo de ficar muito cansado, o medo de acordar cedo, o medo de trabalhar, de fazer esforço. Te faltou coragem? Deus sabe que uma decisão só é sustentada se nós alimentamos a nossa alma e o nosso entendimento constantemente. Talvez você tenha tomado muitas decisões que não se sustentaram. E aqui está a chave para você ser bem-sucedido. Qual é a chave, pastor? Querido, Josué, ou você que está me ouvindo aqui, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. E eu tiro 3 lições para fechar aqui, para fechar esse momento com vocês nesse versículo. Primeiro, qual é o segredo da conquista? Você precisa renovar o seu entendimento todos os dias. Mas Deus foi mais específico. Ele diz: Josué, medita de manhã e medita de noite. Por quê? Porque a conquista é grande. A conquista não era qualquer conquista, então ele precisava tomar uma dose desse alimento de manhã e tomar outra dose de noite. Ele precisava meditar, refletir, cuidar para que tudo que tivesse escrito ele colocasse em prática. Ele não podia fazer um devocionalzinho assim, tipo, para descargo de consciência. Abre a caixinha de promessa, lê uma promessa, né? Tudo posso naquele fortalece, glória a Deus, Senhor abençoe esse dia, amém, né? Esse tipo de mentalidade é a mentalidade daquele que é preguiçoso e que não quer conquistar nada, vai morar o resto da vida no deserto. Agora, deixa eu te dizer, você quer realmente ter uma transformação que te leve a uma conquista, não adianta somente ter coragem, força, disposição, agir ou botar o pé lá, você vai precisar manter isso funcionando, porque a guerra não é brincadeira. Fácil é começar. Agora, o importante não é como começa, é como se termina. Tem uma frase popular que diz assim: existe muita iniciativa e pouca acabativa, né? Então a questão não é como se começam as coisas, a questão é como se terminam as coisas. Talvez você tenha iniciado muitos projetos na tua vida e não terminou nenhum. Por quê? Porque você
ficou sem o combustível necessário para que isso acontecesse. E ainda que você tenha coragem, tenha resistência, tenha força, tenha tudo aquilo que eu falei antes, se você não manter a sua mente, a renovação do seu entendimento com esse combustível, nada disso vai dar certo. O combustível é meditar constantemente na palavra de Deus. Quanto mais meditação, mais conquista. Quanto mais meditação, mais a tua mente é transformada, e se a tua mente for transformada, mais conquista vai ter. O segundo item que me chama a atenção nesse versículo 8 é aquilo que mantém a prosperidade. Falar e meditar na palavra. Então, a meditação, ela renova a mente. Agora, falar, ela mantém a tua prosperidade, porque enquanto você está falando para si mesmo, você continua gerando fé. A fé vem pelo ouvir. Então, todo dia você precisa falar para si mesmo. Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? O que Deus te prometeu? Você tem que falar para si mesmo todos os dias aquilo que você está comprometido em ser, comprometido em fazer. Você precisa falar isso todo dia. Você precisa, na tua oração, falar com Deus e ter base bíblica, dizendo: Deus, olha, a tua promessa é essa. Eu me coloco aqui à tua disposição. Eu me coloco aqui na brecha da oração. Você precisa falar sobre o assunto com Deus. Você precisa falar para si mesmo. Você precisa falar para os outros. Você precisa, sabe por quê? Porque há poder nas nossas palavras. Você precisa emitir decretos. Você precisa estar com a palavra de Deus nos seus lábios. Então, o comando de Deus é: fala e medita, medita e fala. O segredo da conquista é meditar dia e noite, não é tirar uma promessa na caixinha de promessas e tá tudo certo. Não, medita, leia e pensa, reflete, procura entender o que Deus está querendo te falar. E quando Deus te falar, você vai continuar falando com Deus, vai continuar falando para si mesmo, vai falar para os outros, vai falar para o líder, vai liberar decretos. Você precisa ter um discurso bíblico na sua boca, porque se você não tiver esse discurso, você vai falar aquilo que é murmuração. Olha, deixa eu te dizer algo, a primeira cidade a ser conquistada na terra da promessa foi Jericó, e a mais difícil de todas. E quando eles conquistaram Jericó, isso trouxe muito medo, mas o comando de Deus para o povo foi: dê volta em silêncio, porque Deus sabia o povo que tinha, porque aquele povo que veio do deserto está acostumado a murmurar. Então, quando chegou na hora de conquistar, todo mundo de boca fechada, aí vamos só adorar a Deus aqui com os levitas. Por quê? Porque se começar a reclamar, tem muito sol, mas o caminho é muito longo, não sei o que, perde a conquista. Então, coloca um discurso de fé nos teus lábios, um discurso bíblico nos teus lábios, coloca uma palavra de poder nos teus lábios, que é fruto da reflexão que você teve com Deus, que é fruto das tuas conclusões que você teve no teu período de meditação. Isso vai transformar a tua vida. E aí, a Bíblia ainda diz: fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E qual é o êxito dessa conquista? O que fará o sucesso dessa conquista? É fazer tudo quanto está escrito. Então, olha só, você vai meditar, vai aprender com Deus, vai entender, vai compreender, vai refletir. Depois você vai falar para si mesmo. Você vai falar com Deus, vai falar para os outros aquilo que Deus está te ministrando. O teu discurso bíblico muda. Agora, no terceiro ponto, você vai colocar em prática tudo que você aprendeu, meditou, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que você falou. Isso é o que vai renovar o teu entendimento para que você consiga realmente se manter no território da conquista.
Muitos colocam o pé lá, mas não ficam lá. Quando vê o desafio, voltam correndo para o deserto. Alguns mais medrosos voltam até para o Egito. Mas Deus não te chamou para ser um medroso. Deus te chamou para você ser um conquistador de territórios. Então fecha os teus olhos nesta hora, ou fica de olho aberto, não tem problema quanto a isso. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Todos aqueles que querem conquistar territórios ainda não alcançados, que tenham a sabedoria e o entendimento de avançar conforme a tua palavra nos ensina, que nós possamos avançar conforme a Bíblia está nos dando um caminho que foi entregue pelo próprio Deus para o seu povo, e nós, Pai, somos o teu povo, então nós recebemos essa palavra como revelação, como instrução, e tomamos uma decisão que será sustentada pela meditação, pela profecia, pela declaração, que será sustentada por uma linguagem de fé e também por um procedimento conforme tudo que está escrito. Nós declaramos, Pai, que conquistaremos territórios ainda não alcançados. Eu profetizo isso pela tua vida, eu libero essa palavra, libero que você vai conquistar coisas que você nem imaginou, que você nem estava nos teus planos, mas ao meditar, ao refletir e falar e fazer, Deus vai colocar no teu coração territórios, porque a promessa vem dele, a terra vem dele. Eu profetizo que não haverá preguiça, não haverá mediocridade, haverá coragem sim, haverá resistência, haverá força, haverá movimento, a tua fé estará em movimento, e eu profetizo que muitos vão se levantar nessa noite, vão sair do seu luto e irão na direção da promessa em nome de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com a tua vida. Antes de terminar, eu quero ainda lembrá-los que amanhã, quer falar aqui? Amanhã tem alguém aqui do meu lado, muito especial. Amanhã vai ter uma live muito especial às 10 horas com a pastora Mônica, falando voltada para mulheres, mas os homens podem participar e serão muito edificados. Com certeza. Eu quero ainda ressaltar que é uma palavra voltada a todas nós. Mas se você tem uma pessoa na sua família, na sua casa, junto às suas amigas, que ainda não conhece o poder desse Rei maravilhoso que é o Senhor Jesus na nossa vida, não deixa de convidar essa pessoa. Amém. Replica ali os banners que a gente tem colocado, os lembretes, e amanhã nós nos encontramos às 10 horas, tá? Me sigam lá no Instagram, Mônica H. Paz, e amanhã às 10 horas nós nos encontramos. Um beijo. Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Queridos, eu te desafio a estudar essa palavra que foi ministrada hoje. Esquematiza essa palavra, esquematiza ela para você. Eu vou botar lá naquele grupo, eu quero ver se até amanhã eu divulgo esse grupo, onde vão ter esses esboços todos que eu trago aqui. Essa é a minha entrega na tua vida. É a entrega que Deus está me dando para te abençoar e ponto final. Amém? Então deixa eu te dizer, estuda essa palavra, coloque em prática. Não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante. E você provará os resultados disso que está sendo ensinado para a tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz a todos, Deus abençoe Dona Vanilda, Elisiane, Carlos Arli, Gorete, Jessiquinha, Carlos Eduardo, Kátia, muito obrigado pela audiência, Rosângela, glória a Deus, Ale Rocha, Arthur Esperoto, Rosa aliás, Ale Rosa, Arthur Esperoto, muito obrigado, Fernandinha Del Ré, que Deus abençoe muito. Aleluia, obrigado a todos. Rodrigo Braz, glória a Deus pela vida de todos vocês. Josemara, Christian, se você recebeu, clica no coraçãozinho aí. Jéssica, Kátia, muito obrigado, gratidão. Irã, Deus abençoe. Diego Machado, Júnior, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Reinaldo, fica na paz de Jesus, que Deus abençoe a todos, vai ficar gravado por 24 horas, medita nessa palavra e seja abençoado em nome de Jesus, amém.